Vamos falar agora sobre o papel do Conselho de Administração, algumas características que tem nele e umas dicas do que o investidor pode olhar para que isso ajude na análise de uma empresa. Então, primeiro, o Conselho de Administração, ele é um órgão que fica acima do presidente da empresa, então ele não é um órgão executivo, né? Mas ele é a principal esfera, ele é um órgão que controla a empresa. Então sempre, obrigatoriamente, passa por ele as principais decisões da empresa. Principalmente se ela vai emitir ações na bolsa, vai recomprar as ações, ela vai trocar o presidente, vai fazer uma grande aquisição. Então todos esses grandes assuntos passam pelo Conselho de Administração. Não é uma regra, então isso a gente tem que ver o regimento de um conselho de administração. Todo conselho tem um regimento interno, que eles mesmos que escrevem, mas você pode ter ali de 3 até 8 membros, geralmente, tá? Então é um grupo de pessoas. Claro que você sempre tem um vínculo com quem é o fundador, quem são os acionistas, porque os membros do conselho de administração é um sistema de voto, então você tem eleição. Claro que não é uma eleição democrática de cada pessoa é um voto, é uma eleição por proporcional ao quanto você tem de participação na empresa. Então quem tiver mais ações na empresa vai conseguir eleger ali mais membros. E você também sempre vai ter um presidente do conselho, que é o cara que define a pauta, né? Meio que uma espécie quem manda ali nos assuntos que são direcionados dentro do conselho, tá bom? Então, geralmente, obviamente, uma empresa, principalmente uma empresa de capital aberto, que vai ter diversos acionistas ali, mas você tem um núcleo duro dentro daquele conselho, né, uma maioria que geralmente é formada, né, pelos fundadores e por quem controla a empresa no dia a dia. Mas, geralmente, você tem também isso, sempre é muito bom de observar. Poxa, existem representantes ali dos minoritários, né? Tem algum outro fundo ou algum outro investidor que não é um majoritário, mas que tem ações suficientes de modo a tentar pleitear uma vaga ali no conselho? Ou até melhor, esse conselho ele tem membros independentes? O que são membros independentes? Alguém que não é ligado nem aos controladores e nem foi de carreira daquela empresa, mas foi alguém lá talvez com um viés mais técnico de mercado, colocado ali, né, para dar uma estrutura de governança, né, uma estrutura de transparência, né, de uma boa prática. Então isso acontece em muitas empresas. Então, poxa, pesquisar quem são os membros do Conselho de Administração, pesquisar se existem membros independentes, pesquisar se existem representantes dos minoritários, tem também empresas que têm representantes dos funcionários, né, e por aí vai. Então isso é bastante importante. O Conselho de Administração, ele também assina os balanços, né, os resultados trimestrais das empresas. Antes de divulgar, aqueles membros ali, eles apreciam o que vai ser divulgado e se comprometem de que aquela informação ali, de que é verdadeira, que elas refletem a realidade daquela empresa. Um outro ponto também muito importante, todas as pessoas ali na física respondem civilmente se aquelas informações estiverem erradas. Então, ser um membro de um conselho de administração, também você carrega consigo uma grande responsabilidade, que essas informações estiverem erradas, você sofrer um processo, provavelmente, né, o valor daquele processo vai ser muito maior do que os bens, porque uma empresa de capital aberto vai ter um patrimônio muito maior do que geralmente uma pessoa física tem, tá? Então isso sempre ocorre. A gente pode usar um exemplo aqui, quando a gente pega a Petrobras. Teve uma grande transação polêmica envolvendo a refinaria de Pasadena, onde ela pagou alguns bilhões, né, uma grande cifra de valor por aquela refinaria e depois vendeu por um valor muito mais baixo. Quem foi membro do Conselho de Administração ali na época foi a ex-presidente Dilma. Inclusive, né, responde processo por ter assinado aquelas transações, né, sem entrar aqui no mérito da causa, mas simplesmente para exemplificar aqui o que pode acontecer, né, e que tipo de transações e que tipo de responsabilidades a gente tem dentro de um conselho de administração. Depois do conselho, a gente também tem os órgãos auxiliares, né? Um órgão auxiliar muito importante é o comitê de auditoria. Então, o comitê de auditoria, ele é um órgão auxiliar do conselho de administração, mas ele é quem vai reger os trabalhos, né, da auditoria independente também das empresas. As auditorias independentes aqui, vou falar nas próximas aulas, mas é quem vai também fazer uma fiscalização e fazer uma apuração para ver se os números que estão ali expostos, se elas refletem as
a realidade das operações, né, daquela empresa. Só para explicar um pouco como é que funciona esse sistema de governança, um conselho de administração ele é obrigatório existir para toda a empresa de capital aberto, tá? E diferente do que muita gente pensa, ele manda muito mais do que o próprio presidente da empresa, porque inclusive ele pode mandar embora o presidente da empresa, porque o conselho de administração representa os acionistas. Então agora vamos para a próxima aula, vamos falar então sobre os auditores. Vamos lá!